costuma fazer bem. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja sempre com todos. Irmãos, por amor, Deus enviou-nos o seu Filho como vítima por nossas transgressões. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Lucas capítulo 19, versículos 1 ao 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas outras palavras perdoem os nossos pecados, nos iluminando e nos dando entendimento para que nós possamos compreender verdadeiramente a palavra de Deus. Olha o que a palavra do Senhor nos mostra, o evangelista Lucas nos narra que Jesus ia passando e ali morava um homem muito rico por nome Zaqueu. Ele era de estatura baixa e era uma grande multidão e ele não conseguia ver Jesus. Ele correu à frente, subiu numa figueira para ver Jesus passar. Quando Jesus chega nesse lugar, Jesus para e olha para cima, para a figueira e diz: Zaqueu, desce depressa, hoje eu quero estar em sua casa. Olha, vamos rir porque o Senhor, com sua sabedoria, com a sua inteligência, com o seu poder, Ele nos faz rir de determinadas situações que acontecem. Meu Deus, aí as pessoas ficam admiradas a se perguntar, inclusive eu, ora, como que ele sabia que Zaqueu estava ali? Ele não conhecia Zaqueu. E ele chama Zaqueu, desce depressa, hoje eu quero estar na tua casa. Bem, o que nós podemos deduzir, meus irmãos, é que Jesus nos conhece. Jesus sabe perfeitamente quem somos nós, todos nós. Ele nos conhece perfeitamente porque nós somos suas criaturas. Foi Ele que nos moldou, foi Ele que nos preparou. Ora, se nós somos obras de Deus, criaturas de Deus, é evidente que Ele nos conhece profundamente. No Evangelho de ontem, Ele disse que o cego ali de Jericó viu só
o cego também, desesperado, chama Jesus, Jesus faz ele curar, deixa ele enxergar, devolve sua visão. E hoje aqui, no Evangelho de hoje é muito interessante, porque Zaqueu, ele era um homem muito rico e cobrador de impostos. E aí ele recebe Jesus em sua casa e ele diz que se ele fraudou alguém, ele vai devolver 4 vezes mais. E aí Jesus disse: a salvação entrou nesta casa. Está aqui no último versículo, no versículo 9, né, até o 10, onde Jesus faz essa narrativa tão bonita. Aí a palavra nos diz assim que Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Meus amados irmãos, não existe ninguém perdido neste mundo. Ainda agora há pouco, eu estava na cama ainda acordado, conversando com minha mulher e falando sobre o Criador. Eu disse para ela: olha, pode ter uma pessoa má, com todos os tipos de má, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa não tem perdão, segundo nos diz a palavra de Deus. Mas pode ter uma pessoa má como for, mas Deus pode transformá-la de um dia para o outro, como Ele transformou a água em vinho. Porque para Deus nada é impossível. E aqui a palavra do Senhor nos diz que Zaqueu se transformou com aquela passagem de Jesus ali. Era algo na vida de Zaqueu e de todos os outros que não estavam cogitando que tal coisa iria acontecer. Olha, a palavra de Deus o que nos ensina e o que nos mostra. Portanto, seja quem for, Jesus veio pelos pecadores. Amados irmãos, um santo e maravilhoso dia, bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que lá desça e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja sempre com todos. Debaixo da graça de Deus, iluminados por Ele, vejamos a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho de Lucas, capítulo 21,